Prestem atenção que esse início é bem importante. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais esse, e chamou, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz a um filho, e disse: agora, dessa vez, se unirá mais a mim, o meu marido. Porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz a um filho. Então lhe disse: essa vez louvarei o Senhor. Por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel, e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que ela dê à luz, e eu traga filhos no meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, a sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho, Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou, também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu um segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã, e lograrei prevalecer. Chamou, pois, Naftali. Vendo Lia que a mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-lhe a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Aser. Foi Ruben no dia da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as para Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me tuas mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: acha pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro de Lia e lhe disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei. Presta atenção. Essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Deus ouviu a Lia e lhe concebeu, e deu à luz ao 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e chamou Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. Disse: Deus me concedeu excelente dote, dessa vez permanecerá comigo meu marido. Porque dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha, e a chamou Diná. Lembrou Deus de Raquel, e ouviu-a, e fez fecunda. Ela concebeu, e deu um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. E chamou José: dá-me, Senhor, ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse a Labão: permite-me que eu volte para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pela quais te servi, e partirei, pois saibas que de maneira te servi. Labão lhe respondeu:
ache mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse: fixa o teu salário e te pagarei. Volta ao anterior, por favor. Essa. Labão lhe respondeu: ache mercê de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Jacó leva o nome de Israel. Israel é o povo de Deus. Jacó começou nessa família. E Jacó era uma pessoa com problemas. E começou numa família com problemas. Olha para cá. Começou numa família com problemas. Nesse texto nós vemos que tem problemas na Bíblia que a gente achava que só tinha na nossa família, né? Mas a Bíblia, ela é maravilhosa, porque a Bíblia mostra como são as coisas. Assim é a vida. A Bíblia poderia ter, Bíblia Sagrada, não estou falando de heresia não, tá? Mas assim, no canto, só no canto da capa, não é no texto não, que a gente não pode mexer no texto sagrado. Não é no texto, é na capa. A vida como ela é. Porque existem coisas que esse texto mostra, que aparecem dentro da nossa família, desonestidade. Todo mundo tem na família um tio que é 71, não? Um cunhado, pelo menos, um 71. Sempre a gente tem um na família. Para agora e lembra. Para agora, lembra da cara dele ou dela. Ou uma cunhada, ou um cunhado, ou um tio. A gente tem sempre na família um que é um 71, que veio com isso. Jacó, gente, o Jacó, um dos pais, um dos grandes pais da fé, veio de uma família. Quem era Jacó, gente? Olha só. Jacó era filho de Rebeca. Rebeca era irmã de Labão. Então Labão é tio de Jacó. E esse tio de Jacó, toda a confusão começa na história de Jacó, porque Jacó já chega ao mundo com aquele estigma de enganador. Nunca acreditei que aquilo fosse literal, tá? Eu nunca acreditei que aquilo fosse literal. Que ele segura no pé do irmãozinho, o bebê nasce carregando, e o bebê vem depois segurando no pé do outro. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Criança não tem essa construção. Agora tu não vai não, que eu vou te segurar, eu vou te puxar para baixo. Bebê, recém-nascido, olho fechado ainda. Isso é uma metáfora, porque isso mostra o que ele é. Isso eu creio, enganador. Mas preste atenção no raio-x dessa família. Labão engana o genro, negocia as filhas, faz confusão no negócio. Sabe aquela gente que você fecha negócio com ela e ela fala assim, mas não tinha entendido dessa forma. A gente tem raiva de gente assim, não tem? Não, mas não foi assim que eu tinha entendido. Jacó trabalha para ter para casar com a filha, dele, e ele depois vai dar a filha. 7 anos. É muito bonita. 7 anos de trabalho, 7 anos. Aí ele vai, na hora de receber a filha que ele queria, ele coloca outra filha no lugar. Fala assim para ele, não, peraí, para levar a mais nova tem que levar primeiro a mais velha. Parece que ele está negociando cabra, não é? Parece que ele está negociando, sei lá, abóbora. Para levar a mais nova tem que levar primeiro, como se diz assim, lote aqui, tem que levar primeiro a mais velha. E
Tudo bem, mas tu vai ter que trabalhar mais 7 anos para ficar com a outra. Aí ele amava Raquel e topou. Na verdade, o que a gente acha é que ele trabalhou 7 anos, ficou com uma, depois trabalhou mais 7 anos, ficou com a outra. Não é isso, não. Ele trabalhou 7 anos, ficou com as duas e trabalhou mais 7 anos. Elas ficaram juntas. Então, as famílias têm desonestidade. É bom que os adolescentes tenham ficado. Hoje os adolescentes estão aqui porque está sem luz lá. Mas eu queria que os adolescentes ficassem, porque eu vou falar de família. Eu queria que eles pensassem sobre a família. Outra coisa que aparece nesse texto, nessa família e na nossa família, é manipulação. Uma família de manipuladores, desde os ancestrais até os descendentes. Todo mundo é manipulador. Sabe como é que aparece manipulação na família? Normalmente é em torno de um problema. Aparece um problema familiar e aquele problema familiar move a família toda. Vou dar um exemplo de uma situação que eu não vivi. Mas é bom uma história de pastor, porque um pastor fala, você ouve, blá, 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 blá. Pastor atendia uma menina na igreja, uma moça, que ela dizia que seu marido era violento e o cara, além de violento, o cara era envolvido com apostas. Além de ser envolvido com apostas, ele era um abusador, era um viciado e era desonesto. A igreja toda se mobilizou pelo sofrimento da moça. Mas era mentira. Era tudo mentira dela. Ela buscava aliados. Ela sabia que ia meter o pé. Mas antes de meter o pé, como ela gostava daquela igreja, ela precisava de aliados. A manipulação familiar acontece quando a gente transita em torno de um problema e aquele problema é misturado, verdade com mentira. Presta atenção no que eu vou falar. O manipulador, ele não conta uma mentira. O manipulador, ele mistura mentiras com verdades. E aí fica mais difícil pegar, quando se misturam mentiras e verdades juntas. A manipulação na família deságua na igreja. A manipulação no casamento deságua na igreja. As confusões na família das pessoas deságuam na igreja. Desonestidade tem no texto. Manipulação e desprezo. No texto, fala que Jacó desprezava a sua mulher. O desprezo familiar, eu li uma coisa que eu gostei. O nome é invalidação familiar. Talvez as psicólogas que estão de plantão aqui saibam disso, mas eu nunca tinha ouvido esse termo. E eu achei interessante. Invalidação familiar. Essa invalidação familiar, essa coisa que Jacó fazia com Lia, esse desprezo que Jacó dava a Lia, acontece dentro das famílias. E nem sempre é com a mulher e com o marido, a mulher que despreza o marido, ou o marido que despreza a mulher. Às vezes isso acontece com as crianças. A criança vai contar alguma coisa e você fala assim, isso é bobagem, eu não posso te ouvir agora não. A criança vai falar de alguma dor, a gente diz assim, nada a ver. O adolescente vai falar de um problema, a mãe queria fazer, eu queria ter os problemas que você tem na sua idade, eu queria na tua idade ter esse problema, na tua idade eu já trabalhava, na tua idade eu já fazia feira, na tua idade. A Lucina sempre conta a mesma coisa. Quando alguma coisa está fora do lugar, a Lucina, com 9 anos eu fazia feira. Com 10 anos eu fazia comida para uma casa inteira. E você não lava teu prato. Então,
Às vezes, as pessoas descredenciam. Então, quando uma adolescente chega com um problema, a gente fala assim, ó, o teu problema é o sonho de muita gente. É uma maneira da gente descredenciar o problema que o cara está trazendo para você. O cara que fala a mulher, tá. Existe um processo de invalidação familiar que ele acontece quando ele é instalado em crianças. A criança acredita que ela não consegue. A criança acredita que ela não pode ir além. A criança acredita que ela não pode fazer mais do que aquilo. Ela termina se abraçando com uma profissão menos desafiadora, porque ela acredita que ela não tem competência. Aí ela casa com um cara que não vale nada, que todo mundo sabe que ele não vale nada. Mas ela casa porque ela acha que ela não merece uma pessoa melhor. Porque ela foi muito nova. Disseram para ela que ela não valia, que ela não prestava, que ela não deveria ser levada a sério. A invalidação familiar fala sobre isso. Eu estava num amigo oculto. E nesse amigo oculto aconteceu uma coisa interessante. Sabe aquelas pessoas que são completamente sem noção em amigo oculto? Não sei se vocês sabem. Ela pega assim, eu tirei uma pessoa que é preguiçosa, que tem mau humor, que não tem responsabilidade, que não cumpre horários. Gente, mas é muita gente sem noção em amigo oculto de família, né? Mas era um amigo oculto, tipo esses inimigos ocultos. Aí, no inimigo oculto, então, você fica à vontade para falar mal do outro de brincadeira. Aí, a pessoa chega na frente e diz, eu tirei uma pessoa que é preguiçosa. Aí o cara fala assim, vamos pegar o nome, Malu. Tirei uma pessoa que é preguiçosa. O cara, é a Malu, o noivo dela. E tem mau humor, é a Malu. Não é a Malu. E não tem responsabilidade, o cara, é a Malu. Não é a Malu. Não cumpre os horários, é a Malu. A minha vontade é dizer para Malu, esse é teu noivo? Foge, enquanto dá tempo. Porque aquele cara fazia uma coisa chamada invalidação familiar. Quem vive a invalidação familiar tem dois caminhos. Ou se sente muito inferior e aquilo cria um obstáculo na vida, como foi o caso de Lia, ou rejeita os filhos, assim como foi rejeitado. Tem dois caminhos. Claro, 300 caminhos, eu escolhi 2. Ou ela tende a se sentir menor e acreditar que é menor, porque o cara passou a vida dizendo que ela era menor, a mãe passou a vida dizendo que ela era menor, o marido passou a vida dizendo que tá bom, não, tá falando besteira. Ou ela passa a tratar os filhos como foi tratada. Isso é invalidação familiar. A gente está lidando com uma família aqui e que tem uma coisa chamada competição. Projeta aí o 38, por favor. Eu vou falar e depois vai aparecer, não tem problema. Com grande luta, tenho competido com a minha irmã. Existe uma coisa na família que a gente não sabe, que é competição. E nessa família em especial isso fica muito claro. Com grande luta, tenho competido com a minha irmã
elas competem, uma enciumada, a outra se acha, ela acha que o outro acha, que a outra se acha melhor. As duas competem pelo amor de Jacó, as duas competem por número de filhos. Nem sempre a competição numa família tem a ver com herança, com o que vai ser deixado para o outro. Às vezes a competição se dá para provar que eu consegui. Está vendo aí? Eu consegui. Às vezes a competição se dá para provar que eu estava certo. Está vendo aí? Eu estava certo. Para provar que tinha razão. E a competição chega até na igreja, né? Chega no sagrado. Raquel rouba, olha isso. Raquel rouba os ídolos de Labão. Ele tinha uma espécie de uns bonecos que tinha valor familiar. E Raquel rouba os bonecos, os ídolos do pai. E ele vai atrás, porque ele achou que quem tinha roubado era Jacó. Mas quem havia roubado era Raquel. Porque a competição, ela não queria nem que ficasse aquilo para Lia. A competição familiar era tão grande na cabeça dela, essa mulher adoeceu de uma maneira tão grande que ela rouba até os ídolos. Ela está sendo chamada para uma nova religião e para uma nova fé, mas ela rouba os ídolos do pai. Como é que é a competição no sagrado, na igreja? A competição acontece na igreja quando a gente tenta provar que faz uma coisa melhor do que o outro. Isso é competição no sagrado. Isso tem uma parte com o maligno. A família que tem competição e desonestidade arrasta isso por muitos anos dentro da casa. Isso não é maldição hereditária. Rebeca trapaceia Isaac, Jacó trapaceia Esaú, Labão trapaceia Jacó e os filhos de Jacó vêm de José. Está tudo ligado. A perversidade começa lá atrás e ela vai se arrastando dentro da família. Sabe aonde ela tem o seu ponto alto? Seu ponto alto é quando os irmãos de José vendem a ele. Família também é um lugar de projeção e deslocamento. O que é isso, projeção e deslocamento? Projeta para mim, por favor, Gênesis 31. Gênesis 31. Vendo Raquel, que não dava filhos, disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Vendo Raquel, olhe para mim, por favor, olhe para mim, por favor, chama ele, olhe para mim. Vendo Raquel, que não dava filhos, disse para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Preste atenção. Você fez uma cara assim, como se dissesse assim: ela é doida? Parece, porque ela está vendo que a irmã está tendo filho, um atrás do outro. E ela vira para Jacó e fala assim: dá-me um filho, senão eu morro. O que ela está dizendo com isso? Dá-me um filho, senão eu morro. Ela está dizendo o que com isso? Que a culpa é dele. Um dos problemas que a gente vive na família é colocar a culpa no outro. O nome disso é deslocamento. Essa coisa de projetar no outro e deslocar no outro. Em outras palavras, a gente diz: a culpa é sua. O cara não se realizou profissionalmente, ele diz: a culpa é sua. Ele diz assim: a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu pai, mas ele que não se realizou. Eu queria dizer que sempre foi você. Não é culpa da sua mãe, não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mulher. Se você não se realizou profissionalmente, sempre foi você, com seus fantasmas, com seus recalques, com a sua falta de desejo. Sempre foi você. Não adianta projetar isso na sua mãe, não adianta deslocar isso para o seu pai.
O problema é que a projeção e o deslocamento gera uma coisa que é o centro da nossa mensagem. Uma coisa chamada ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento é uma marca que fala da desforra e da vingança. Ressentimento tem a ver com a culpa que eu coloco no outro por não conseguir lidar com a minha frustração. Ressentimento é não conseguir assumir que eu não consegui e culpar o outro. Ressentimento era o que Raquel sentia. Ressentimento é essa dificuldade de dizer que eu não consegui lidar com essa família. Eu culpo a sogra, eu culpo meus pais, eu culpo meu cônjuge, eu culpo a igreja de coisas que eu não consegui. Ressentimento acompanha o desejo da eliminação do mal que está instalado no outro. A gente tem visto isso muito nesses últimos tempos. Essa necessidade de eliminar o mal que está instalado no outro. Ressentimento é uma espécie de paixão triste, é um canto queixoso, é uma projeção para fora de si, jogada no outro. Isso é ressentimento. Ressentimento é um mecanismo de defesa, de covardia moral. É alguém que não consegue olhar para dentro e diz: dá-me um filho, senão eu morro. Eu não consigo lidar com a minha frustração, eu não consigo lidar com o meu insucesso e eu atribuo para o outro, eu castigo o outro, eu me vingo do outro. Essa família vive ressentimento e que Deus nos ajude a nos curar dos nossos ressentimentos. Só Deus pode curar dessa mágoa que não passa, dessa mágoa que é requentada, dessa mágoa que é alimentada. Alimentar uma mágoa é decisão sua. Alimentar uma mágoa é decisão sua. Se eu sofro, eu tenho que atribuir essa culpa para alguém. Isso é ressentimento. A mulher foi embora, ok, a mulher foi embora, eu sofro com isso, mas eu não preciso ficar ressentido porque a mulher foi embora. Eu não preciso ficar buscando coisas que me liguem a essa mulher, a perseguir essa mulher, porque ela foi embora. Ela foi embora. Pronto, acabou. Ela foi embora. O ressentimento tem a ver com essa necessidade de requentar uma dor. A gente não consegue lidar com o fato que viveu a frustração. A família de Jacó é uma família que alimenta ressentimentos. Estou caminhando para a conclusão. Uma família cuja felicidade é baseada no ter, está fadada a ser infeliz. Eu vou ser feliz se eu tiver um filho. Lia pensava. Eu vou ser feliz se eu tiver um filho. Raquel pensava. Eu vou ser feliz quando eu tiver o amor de Jacó. Lia pensava. Eu vou ser feliz quando eu tiver o amor de Jacó. Raquel pensava. Mas toda vez que você alimentar a sua felicidade a partir do ter, você vai ser infeliz. Nossa possibilidade de felicidade está no Senhor. Está no Senhor nos tornar exatamente quem somos. Está no Senhor tocar a nossa alma, abrir a nossa existência para aquilo que nós somos. Raquel e Lia travaram e duelaram com a carne. Quem vive em lutas, duelando com a carne, eu de alguma maneira, eu luto com minha ex-mulher, eu luto com meu ex-marido, eu luto. Quem vive dessa luta desperdiça a possibilidade de viver algo espiritual, de ter um relacionamento com Deus, de ter um relacionamento melhor com os filhos, de se realizar plenamente como homem, de se realizar plenamente como mulher, porque está perdido em lutas travadas com a carne.
E às vezes a carne é aquele cara que dormia do meu lado. É aquela mulher que dormia do meu lado. Seus problemas não estão na carne, seus problemas estão na alma. Raquel, seus problemas não estão na carne, seu problema não está na alma. O problema não era Labão, o problema não era Lia, o problema não era Raquel, o problema estava na alma. Projeta para mim 27, 32, 29, 32 e 29, 34. 29, 32 e 29, 34. Ninguém, gente, é responsável por suas opções. Chega de se fazer satélite de alguém. Ninguém é responsável pelas suas opções. Chega de se fazer satélite de alguém. Você tem que estar o tempo todo girando em torno de alguém. Você está feliz quando ele está feliz. Você está contente quando ele está contente. Chega de ser satélite de alguém. O adoecimento dessa moça é uma coisa tão grande. O adoecimento dessa moça é uma coisa tão significativa que o ponto alto do adoecimento está aqui, ó. Projeta para mim, por favor. 29, 32. Outra vez concebeu Lia, deu à luz a um filho, por quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor me atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Vai agora e projeta o 29, 34. Outra vez concebeu Lia, deu à luz a um filho, agora, dessa vez, se unirá mais a mim o meu marido. Gente, quem é que ainda acredita que filho prende relacionamento? Quem é que ainda acredita nisso? Nossa relação não está boa, eu estou precisando de botar um filho eu estou querendo engravidar para ver se a relação fica melhor. Quem é que ainda acredita nisso? Que filho prende casamento? Lia vive um adoecimento na alma tão grande, mas tão grande, que ela diz assim: eu vou engravidar. Quando eu engravidar, o meu marido me amará. Isso é doença, gente. Sabe o que Lia não entendeu? Que Jacó não gostava dela. Nunca gostou, nem um dia. O que Lia não entendeu é que Jacó não amava. Nunca amou. Nunca amou nenhuma vez. A coisa fica tão esquisita que chegam frutas na história. O filho de Raquel vai buscar mandrágoras. Mandrágoras eram uma fruta. E a outra diz: me dá a tua mandrágora. O contrário, né? O contrário. Aí ela diz: me dá a tua mandrágora. Aí Lia disse assim: pelo amor de Deus, tu já me roubou o marido, ainda quer me roubar a mandrágora? Aí ela falou assim: mas você pode dormir com meu marido hoje. Esse cara não estava valendo muita coisa, não. Você pode dormir com meu marido hoje e me dar para cá as mandrágoras. Às vezes, problemas grandes são tratados de maneira muito leviana. Às vezes, problemas grandes são tratados de maneira muito leviana. Essas frutas, elas simbolizam isso nessa relação. Como são trazidas coisas para o casamento, para a relação, muito sem valor. Passam a ter valor na relação. Tem uma música que é do Teu Tempo, que fala sobre isso, trazer bobagens para a relação. Uma vez, eu atendendo uma mulher, e eu disse para ela, uma letra de música, ela ficou ofendidíssima. Eu li uma letra de música para ela. Mas a letra de música falava dela. Eu vou falar de uma letra de música. E eu não sei se eu vou lembrar, mas ela diz assim: vejam só, que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim. Para que maltratarmos o amor?
mau humor, não se maltrata, não. Para quê? Se a gente só quer ver a nossa separação. Brigo eu, você briga também por coisas tão banais. E é o amor que começa a sofrer um pouquinho, cada dia mais. É o morrer, então é que se vê que quem sofreu foi eu e foi você. Pois sem o amor, estamos sós, morremos nós. Estamos sós. Às vezes, a gente traz mandrágoras para a relação. Coisas tão sem valor. E a gente joga para dentro da relação como se elas tivessem valor. A gente briga por coisas pequenas. A gente valoriza coisas pequenas. A boa notícia é que Jacó tinha uma família com problemas, mas Deus escolheu aquela família com problemas. Ele há de escolher a sua também. A boa notícia é que Cristo é a solução para vencer nossas mágoas, nossas invalidações, nossos distanciamentos, nossos descolamentos. E essa necessidade que a gente tem de culpar o outro. Raquel e Lia só entendiam seu próprio valor em Jacó. Raquel e Lia só se sentiam validadas a partir de Jacó. O grande problema é quando a gente precisa de ser validada, para se sentir validada, precisa de alguém para isso. Nosso valor está em nós, o nosso valor é impresso por Deus. A gente não precisa de ninguém para confirmar o nosso valor. Mas o problema é que Lia precisava de Jacó para confirmar o seu valor. E entra um personagem aí, 171, que é Labão. Labão queria controlar tudo. Controlou o futuro das filhas, controlou a venda, controlou o genro, controlou todo mundo e ficou sozinho. Todo mundo foi embora. Deixou ele sozinho. Assim acontece com os controladores. Querem controlar tudo. Labão tentou controlar tanto e ficou sozinho. Construa relacionamentos de confiança, sem manipulação. E lembre que relacionamentos são construídos. Você nunca amou, não deu atenção para aquele garoto quando ele era pequeno. E agora, você de uma hora para outra, quer que ele tenha consideração e que ele passe o Natal com você, jura? Você nunca deu atenção a ele. É a história do pai que vai visitar o filho na cadeia. E ele é um adolescente, tá, um menor infrator, está na sua cela. E ele olha para o filho e diz: filho, desculpa, eu talvez não tenha sido tão atencioso. Talvez eu não tenha reparado nas coisas que eu deveria reparar. Mas você sempre foi importante, eu sempre tive. Aí grita o garoto do outro lado: pai, eu estou aqui nessa cela, não é esse menino não. Não dá para a gente exigir de um garoto que a gente não foi atencioso. Atenção, quando ele fica adulto, quando ele fica adolescente. Porque relacionamentos são construídos. Comportamento familiar são modelos que se repetem. Mas uma coisa é maravilhosa. O verso 29, 31 diz: vendo, pois, que Lia era desprestigiada. Queria dizer para você nessa noite que o Senhor olhou e viu o que Lia sentia. Que o Senhor olha e vê nossas feridas familiares. 30:17, e ouviu Deus a Lia. Nós não somos peças esquecidas. Nós não somos peças esquecidas.
o Senhor nos conhece e o Senhor nos visita. Um dia, o pastor estava saindo da igreja com um grupo de 4 pessoas. Sabe essa gente que fica conversando até mais tarde na igreja? Todo mundo vai embora. E aí fica aquele grupo conversando até mais... São as lacraias da igreja, as baratas da igreja. Todo mundo vai embora. Aí o zelador começa a apagar a luz e as lacraias ficam todas em volta ali, conversando até o último momento. Elas não saem. O pastor se deu conta que estava sem a chave. E eles não podiam deixar a igreja aberta. Aí o pastor ligou para o diácono, né? Para o diácono sair de casa e lá levar a chave. Caiu numa casa que não tinha nada a ver com a história. Aí aqui é o pastor, eu estou te ligando. Aí a pessoa do outro lado, graças a Deus, pastor. A minha família acabou de viver uma tragédia. Eu vou botar no Viva Voz, eu preciso que o senhor fale para a nossa família. Tá bom. Tá bom. E o pastor começou a falar para aquela família. Aquela família entendeu que Deus tinha visitado. Que Deus tinha visitado, os tinha visitado naquela noite. E cá para nós, foi isso que aconteceu. Deus arruma seu jeito de visitar a nossa família, viu? Mesmo quando a nossa família é maluca, mesmo quando a nossa família é confusa, Deus arruma seu jeito de visitar nossa família. Justamente essa família que Deus escolheu visitar. Projeto 3017, por favor. 30, eu acho que é 3027. 3027. Labão lhe respondeu: Ache mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Quando Jacó está querendo ir embora, Labão diz: tenho experimentado. Volta ali, por favor. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Vamos repetir juntos? Tenho experimentado que o Senhor me abençoou. Sabe qual é o recado para você nessa noite? Que o Senhor abençoa a sua família usando você para o canal. Labão, o cara incrédulo, o cara dos ídolos, lembra? Labão fala: tenho experimentado que o Senhor me abençoa através de ti. É isso que a nossa família, em algum momento, vai entender. Que a nossa família olhe para o lado e entenda que Deus tem abençoado a família através da gente. Mas se for você a pessoa que faz a confusão na família, pelo amor de Deus, né? Deus tem que te usar para abençoar a sua família. Labão diz: tenho sido abençoado através de ti. Esse é um texto caótico. Um texto caótico. Uma família caótica. Nessa família caótica, Deus levanta Jacó. Dessa família caótica, Deus levanta José. Dessa família caótica, Deus levanta Judá. E da casa de Judá, Deus levanta um leão. Justamente dessa família caótica, Deus levanta Jacó. Deus levanta José, que graças à sua ação e o conhecimento que ele teve do Egito, ele sustentou a nossa história. José sustentou a nossa história. Dessa família caótica, ele levanta José. Dessa família caótica, ele levanta Judá.
dessa família caótica, da tribo de Judá, Ele levanta um leão e salvou a nossa vida. Isso é maravilhoso. É a certeza que a nossa família é usada apesar de nós. Que a nossa família é usada apesar da confusão. Isso é o lindo da história, que Deus escolheu aquela família confusa para se manifestar. Jesus Cristo brotou daquela família para dizer para a gente que a nossa casa tem jeito. Amém?